Em Êxodo 20:12 está escrito: Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Entre os 10 mandamentos, Deus incluiu uma orientação que continua extremamente relevante para todas as gerações. Honrar os pais não é apenas uma questão de educação ou tradição. É um princípio espiritual que revela gratidão, respeito e reconhecimento por aqueles que participaram da nossa história. Senhor, hoje eu te agradeço pelos pais que colocaste em nossas vidas. Agradeço pelos sacrifícios que fizeram, pelas batalhas que enfrentaram e por tudo aquilo que talvez nunca tenhamos percebido completamente. Peço também por aqueles que carregam feridas familiares, relacionamentos difíceis ou saudades profundas. Traz cura onde existe dor, restauração onde existe distância e paz onde existem lembranças que ainda machucam. Amém. Poucas relações influenciam tanto uma pessoa quanto a relação com seus pais, mesmo quando não percebemos, mesmo quando tentamos ignorar, mesmo quando seguimos caminhos diferentes. A influência permanece, porque os pais participam dos primeiros capítulos da nossa história. São eles que testemunham nossos primeiros passos, nossas primeiras quedas, nossas primeiras conquistas, nossos primeiros medos, e de uma forma ou de outra deixam marcas profundas em nossa vida. Outro ponto importante é que honrar os pais não significa acreditar que eles foram perfeitos. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita. Todos os seres humanos possuem limitações, possuem falhas, possuem momentos dos quais se arrependem, possuem erros que gostariam de corrigir. Muitas pessoas confundem honra com perfeição. Mas a Bíblia não manda honrar pais perfeitos. Ela manda honrar pai e mãe, porque honra é um posicionamento do coração. Outro aspecto importante é que existem pessoas ouvindo esta mensagem enquanto sentem profunda gratidão pelos pais. Lembram-se dos sacrifícios, das noites sem dormir, do esforço para sustentar a família, das renúncias feitas por amor. E quando olham para trás, percebem quantas coisas só passaram a entender depois de adultas. Existe uma maturidade que nos faz enxergar aquilo que antes não conseguíamos perceber. Outro ponto relevante é que também existem pessoas carregando dores relacionadas aos pais. Talvez existam feridas antigas, palavras que machucaram, ausências que deixaram marcas, expectativas que nunca foram correspondidas, relacionamentos que se tornaram difíceis. E Deus vê essas dores. Ele não ignora nenhuma lágrima, nenhuma decepção, nenhuma lembrança que ainda produz sofrimento. Em Salmo 147:3 está escrito: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Essa promessa também alcança as feridas familiares. Outro aspecto importante é que muitas vezes só percebemos o valor dos nossos pais quando o tempo passa, quando amadurecemos, quando enfrentamos responsabilidades semelhantes, quando começamos a compreender o peso das decisões que eles carregaram. E então entendemos que muitas das escolhas que criticamos nasceram de limitações humanas e não da falta de amor. Outro ponto relevante é que honrar os pais não significa concordar com tudo. Não significa ignorar erros, não significa aceitar comportamentos abusivos. Honra é diferente de aprovação irrestrita. Honra significa tratar com respeito, significa reconhecer dignidade, significa não alimentar desprezo dentro do coração, porque o desprezo corrói quem o carrega. Outro aspecto importante é que muitos pais envelhecem sentindo-se esquecidos. Depois de anos dedicando tempo, energia e cuidado à família, começam a experimentar solidão. Os filhos crescem, as rotinas mudam, a vida segue, e muitas vezes o contato diminui. Mas uma ligação, uma visita, uma conversa, uma demonstração de carinho, pode significar muito mais do que imaginamos. Em Provérbios 23:22 está escrito: Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Essa orientação continua extremamente necessária. Outro ponto relevante é que a cultura atual frequentemente valoriza a independência, conquistas pessoais e autonomia. Mas a Bíblia continua ensinando gratidão, porque ninguém chega até aqui sozinho. Todos nós fomos ajudados por alguém. Todos nós recebemos cuidado em algum momento. Todos nós dependemos de pessoas durante fases importantes da vida. E reconhecer isso é sinal de maturidade. Outro aspecto importante é que existem pessoas ouvindo esta mensagem enquanto sentem saudade. Saudade de um pai que partiu, saudade de uma mãe que já não está presente, saudade de conversas, de abraços,
De momentos simples que pareciam comuns, mas hoje possuem valor imenso. A ausência muitas vezes nos faz perceber ainda mais profundamente aquilo que recebemos. E Deus conhece essa saudade, conhece esse vazio, conhece essas lágrimas silenciosas. Outro ponto relevante é que alguns relacionamentos familiares precisam de restauração. Existem conversas que nunca aconteceram, pedidos de perdão que nunca foram feitos, palavras que ficaram presas no coração durante anos. E talvez Deus esteja usando esta mensagem para tocar exatamente nessa área, porque o tempo passa mais rápido do que imaginamos. E oportunidades perdidas nem sempre voltam. Em Romanos 12:18 está escrito: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Isso inclui os relacionamentos familiares. Outro aspecto importante é que muitos pais carregam preocupações que os filhos nunca chegaram a conhecer completamente. Sacrifícios silenciosos, medos escondidos, lutas financeiras, noites de oração, momentos de insegurança. E mesmo sem perceber, os filhos foram beneficiados por batalhas travadas em silêncio. Existe muito amor que nunca foi verbalizado, muito esforço que nunca foi reconhecido, muito cuidado que passou despercebido. Outro ponto relevante é que honrar os pais também envolve gratidão pelas coisas boas que recebemos. Mesmo que a história não tenha sido perfeita, mesmo que existam falhas, mesmo que existam áreas difíceis, ainda assim é possível reconhecer aquilo que foi valioso, aquilo que contribuiu para nossa formação, aquilo que nos ajudou a chegar até aqui. Outro aspecto importante é que algumas pessoas estão ouvindo esta mensagem enquanto enfrentam conflitos familiares atuais. Talvez exista distância emocional. Talvez exista orgulho dos dois lados. Talvez exista dificuldade de comunicação. E o coração sente o peso dessa situação. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar relacionamentos. Ele continua aproximando pessoas, continua quebrando barreiras, continua trazendo reconciliação. Em Efésios 4:32 está escrito: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Essa orientação possui poder para transformar famílias. Outro ponto relevante é que honrar os pais também é uma forma de honrar a Deus, porque foi Ele quem estabeleceu esse princípio. E quando escolhemos agir com respeito, gratidão e dignidade, estamos refletindo valores do reino de Deus. Não porque os pais sejam perfeitos, mas porque Deus é digno de obediência. Outro aspecto importante é que existem pessoas carregando arrependimento. Talvez pensem em palavras que gostariam de ter dito, momentos que gostariam de ter aproveitado melhor, demonstrações de amor que ficaram para depois. Se esse é seu caso, aproveite as oportunidades que ainda existem. Não espere sempre pelo momento ideal. Não espere pelas circunstâncias perfeitas. O tempo continua avançando. E cada dia é uma oportunidade valiosa. Outro ponto relevante é que a honra produz bênção não apenas para quem a recebe, mas também para quem a pratica. Porque um coração grato encontra mais paz do que um coração consumido pelo ressentimento. Um coração que reconhece valor encontra mais leveza do que um coração preso apenas às falhas. Existe sabedoria nisso. Existe cura nisso. Existe crescimento nisso. Em Efésios 6:2 e 3, Paulo repete o mandamento de honrar pai e mãe, lembrando que ele vem acompanhado de promessa. Deus valoriza profundamente esse princípio. Existe gente ouvindo esta mensagem enquanto sente que precisa fazer uma ligação, enviar uma mensagem, visitar alguém, demonstrar gratidão, liberar perdão, ou simplesmente dizer, eu amo você. E talvez essa oportunidade seja mais importante do que parece. Se esta palavra está falando com você agora, segue o canal e compartilha esta mensagem. Existem muitas pessoas precisando restaurar relacionamentos familiares, expressar gratidão e valorizar aqueles que fizeram parte da sua história. Voltando à reflexão, honrar os pais não é apenas sobre passado, é também sobre quem estamos nos tornando, porque a forma como tratamos aqueles que vieram antes de nós revela muito sobre o nosso próprio coração. Em Colossenses 3:14 está escrito: acima de tudo, revistam-se do amor. O amor continua sendo a linguagem que mais transforma relacionamentos. Se Deus usou esta palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas precisando ouvir uma mensagem de reconciliação, gratidão e honra em um mundo que frequentemente valoriza o descarte e o afastamento. Voltando à reflexão, aproveite as oportunidades que Deus coloca diante de você. Valorize enquanto existe tempo. Ame enquanto existe oportunidade. Demonstre gratidão enquanto ainda pode. Comenta, Senhor, abençoa meus pais. Se essa é sua oração hoje,
Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que precisa restaurar ou valorizar um relacionamento familiar neste momento. Nenhuma família é perfeita, mas Deus continua trabalhando em relacionamentos, curando feridas, restaurando vínculos e ensinando seus filhos a viverem com honra, gratidão e amor. Senhor, abençoa nossos pais, fortalece aqueles que estão cansados, consola aqueles que estão sofrendo e recompensa todo o amor, cuidado e sacrifício que ofereceram ao longo da vida. Cura relacionamentos feridos, restaura laços quebrados e ajuda-nos a viver com gratidão e honra. Que nunca deixemos de reconhecer o valor das pessoas que fizeram parte da nossa história. Amém.